Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. Nós vamos falar com um especialista na área da odontologia. Ele é doutor, professor e também é dentista do sono. Nós vamos falar então com Eduardo Rolo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite nesse bate-papo do Conversa Diária. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É uma oportunidade para a gente conhecer, inclusive, um pouco quem é Eduardo Rolo. Gostaria Claro. que você se apresentasse. Bom, em implantes, eu tenho mestrado nessa área e também na área de prótese dental e implantes, só que o meu mestrado e o doutorado foi na USP São Paulo. Eu quis sair de Bauru porque, apesar da minha infância eu ter nascido em Tupã e ter vindo para cá, para Bauru, para estudar, e aqui fiquei, eu fui criado praticamente em todas as minhas férias, todos os feriados, em São Paulo. Então eu quis voltar para São Paulo para completar a minha formação, digamos, profissional acadêmica. Com isso eu fiz meu doutorado em São Paulo e, portanto, eu fiz meu doutorado na área de distúrbios do sono relacionados à odontologia. Depois disso, já que eu consegui fazer esse tipo de pós-graduação, eu fui aprovado num concurso pela Associação Brasileira do Sono. Então, eu me intitulo, ou nós nos intitulamos como dentista do sono, aquele que trabalha com a odontologia do sono, inserido na biologia e na medicina do sono. Com isso, eu exerço a minha prática clínica nessa área de reabilitação dental, que é periodontia, prótese e implantes, associado aos distúrbios do sono também. Então, minha formação profissional é essa, e esse é o Eduardo Rolo. Eu sou dentista, com muita paixão, e eu também sou um esportista, adoro esportes de todas as naturezas, mas com preferência para o futebol, basquete e ciclismo. Muito bom. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa parte também, que você gosta, né? Da parte esportiva, mas um esporte pouquinho para mais mim pra é frente. tudo, e porque o esporte para mim faz parte do tratamento dos distúrbios do sono. Perfeito. Então já vamos entender um pouquinho sobre a questão do Claro. distúrbio do sono. Gostaria que você falasse a respeito, como que funciona e como identificar também e ajudar as pessoas que sofrem por essa doença. Sim, claro. Olha, os distúrbios do sono, eles são classificados em mais de 80 tipos. Evidentemente que, se a gente entrar nessa classificação, a gente não para nunca. Mas os mais comuns, 70%, 80% dos distúrbios do sono são os seguintes: o ronco, a apneia do sono, o bruxismo do sono e a insônia. Esses são os principais e mais frequentes. Então, dentro desse contexto, as pessoas que estão roncando precisam prestar atenção porque ronco, juntamente com a apneia do sono, causa um grave problema de saúde. Porém, para a gente fazer o diagnóstico, para chegar no tratamento, a gente precisa atender esse paciente, e esse paciente necessariamente precisa passar por um exame do sono, que a gente chama de polissonografia. Então, tanto o médico quanto o dentista ou qualquer outro profissional de saúde pode referenciar e encaminhar esse paciente para o exame do sono. Após esse exame estar feito, o diagnóstico vem de forma precisa. Então, a gente vai saber qual é o nível de ronco, qual é o nível, tipo de apneia do sono, se tem ou se não tem bruxismo do sono e se tem qualquer outro tipo de distúrbio do sono dentro desses 80 tipos. Então, a partir daí, o profissional do sono, o médico ou o dentista do sono, saberá conduzir o melhor tratamento para esse paciente. Então, esse é o início do que o paciente pode entender como distúrbio do sono. Evidentemente, se ele tiver qualquer outra queixa relacionada ao seu sono, dor, não dorme, acorda, fragmenta o sono, ele desperta por qualquer motivo e aquilo ele está sentindo que não está bom para ele, evidentemente tem que procurar o profissional e esse exame vai ser feito nesse paciente também. Agora, para ficar bem claro, se roncar, evidentemente, não tem dúvida nenhuma que tem que fazer a polissonografia o quanto antes. Então, independente se o ronco é aquele ronco mais intenso, mais forte ou mais leve, roncou, é necessário fazer o exame. Perfeito. Qualquer barulhinho, qualquer chiado, porque veja, o ronco e a apneia de sono são classificados como
distúrbios respiratórios do sono. Então, é a respiração que faz algum barulhinho, não precisa ser aquele barulho clássico do roncador, não. Qualquer chiadinho já pode ser ronco e, portanto, deve ser investigado por meio do exame do sono. Em relação à apneia, gostaria que trouxesse mais detalhes e, quando não é tratado, quais são as consequências? Veja, o ronco é a passagem do ar pela via aérea na garganta com dificuldade. A musculatura da garganta, quando você dorme, ela relaxa. Então, o fluxo aéreo está passando pela via aérea, só que essa musculatura é mole e relaxada, o fluxo vai tentar vencer essa resistência, porque a musculatura está fechando a passagem da via aérea na garganta, porque você diminui tônus muscular quando você dorme. Com isso, ocorre uma vibração dessas estruturas moles, essa vibração, essa energia vibratória se transforma numa energia sonora. Então, é um barulho, já é o ronco. Só que você está dormindo. Nos instantes seguintes, vai aprofundando o sono e vai aprofundando o relaxamento. Esse relaxamento é total, você tem a obstrução total da via aérea, portanto não é mais parcial. Quando a obstrução é total, ela fica pelo menos 10 segundos totalmente a garganta fechada, o ar não passa por pelo menos 10 segundos, você conta uma apneia do sono. Isso você está vendo no gráfico do exame. Então, a partir de 10 segundos, quando o ar não... Ou seja, você tem uma parada respiratória, é a apneia do sono, porque você está dormindo. Com isso, o ar não entra na via aérea inferior, no pulmão. Se o ar não entra, não ocorre troca gasosa. Vamos lembrar do colégio, do ginásio. Se não ocorre troca gasosa, aumenta o CO2 no sangue, porque caiu o oxigênio. A partir daí, você tem um sangue praticamente muito ruim. E aí as consequências começam a aparecer. Por exemplo, quem tem níveis, evidentemente, que existem mais leve, mais moderado e severo, mas mesmo níveis mais leves, você já pode começar a apresentar hipertensão. A partir daí, você tem risco cardiovascular, tanto para coração, quanto, por exemplo, para artéria carótida, e a partir daí você pode apresentar derrame, acidente vascular cerebral, né, o AVC. A partir disso tudo, com essa bagunça de você fechar a apneia, porque uma hora esse sangue passa pelo cérebro, o cérebro percebe que o oxigênio caiu e o CO2 está alto, aí o cérebro manda uma informação elétrica rápida para a garganta abrir, para o ar passar. Então entra bastante ar, você ventila bastante, corrige o CO2, cai e o O2 volta a ser normal. Beleza, só que você está dormindo. No instante seguinte você volta a roncar porque volta a relaxar de novo, vai relaxando, até que daí a pouco você tem uma parada total de novo, porque fecha totalmente a garganta. Por pelo menos 10 segundos você tem a segunda apneia. E assim sucessivamente durante o sono todo. Então você tem 5, 10, 15, 20, 30 apneias por hora de sono. Isso é que vai gerar consequência grave para a sua saúde. E qual é a consequência grave que pode chegar? Infarto é uma delas. E aí as consequências neurológicas, como ou psiquiátricas ou psicológicas, como derrame cerebral, AVC, depressão, sonolência diurna excessiva, e aí você tem um aspecto cognitivo e da atenção alterado. As pessoas que têm ronco e apneia do sono, elas têm uma diminuição no seu potencial, porque a atenção é outra. Essa sonolência durante o dia, ao acordar logo pela manhã, meio-dia, 10 horas da manhã, onde o sol está no seu máximo e o indivíduo de meia idade, 30, 40, 50 anos, está sentindo sono, não é normal. Com isso, ele pode bater o carro, ele pode sofrer acidente de trânsito. A gente sabe que quem tem apneia do sono tem 7 vezes mais chance de se envolver em acidente tanto de trabalho quanto de trânsito. Isso é documentado desde os anos 90 em pesquisas sérias, americanas, muito bem documentadas. Você tem, então, alteração no sangue, 25% dos homens apresentam disfunção erétil. Mara, eu preciso... Doutor Eduardo, gravar as consequências, é uma lista infinita. Existe a relação de câncer de próstata com a apneia do sono, câncer de mama na mulher com a apneia do sono.
Então, assim, são tantas coisas que é difícil falar tudo. Mas o básico é o seguinte: alteração de batimento cardíaco, levando à hipertensão, só isso já significa algo extremamente significativo. E sonolência diurna excessiva, que altera as funções neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, e com isso você tem desempenho alterado e pode sofrer acidentes. Há alguma idade em especial Sim. que traz Veja, esse problema? um dos fatores de risco é a idade, porque com a idade, o problema é você saber estabelecer qual é a idade que cada pessoa vai ter uma diminuição do tônus muscular próprio da idade, né? Então, essa resposta é muito complexa, porque você tem jovens que roncam, mas se ele ronca aos 20 anos, aos 50 ele vai ser muito pior, porque ele vai ter mais um fator de risco, que foi a idade. Por quê? Porque a musculatura tem um tônus diferente aos 50 do que aos 20, 30 anos. Na mulher, após a perda dos hormônios femininos protetores, menopausa, você também tem uma diminuição do tônus muscular nessa região da orofaringe da via aérea superior. Portanto, a mulher passa a roncar talvez um pouco mais tarde do que o homem, por causa dessa alteração até fisiológica, vamos dizer, dos hormônios femininos. Mas, por exemplo, se a mulher já for um outro fator de risco, o homem também, com sobrepeso aos 30 anos, nem precisa esperar que isso aconteça, porque a gordura na região da orofaringe é mais um fator de risco. Não é causa, é fator de risco, ou seja, potencializa, piora o problema, não é causador do problema. A causa do ronco e da apneia do sono é um desligamento central dos nervos que controlam o tônus da musculatura da via aérea, que diminuem esse tônus muscular em algum momento da sua vida, estava programado para isso acontecer. É lógico que se você ganha peso, você pode ser o fator que iniciou, mas aquela determinação genética já estava programada para acontecer em algum momento da sua vida. Então, a patogênese fundamental é a interação neurológica muscular com a anatomia, e isso sim é um padrão familiar genético da pessoa. O que é o padrão familiar genético da pessoa? Por exemplo, a caixa craniana veio do pai, grandona, língua grande, tal, mas a via aérea veio da mãe. Então, ao dormir, essa musculatura e essa caixa ali vão acabar obliterando muito mais a via aérea, favorecendo o surgimento da apneia do sono, juntamente com esse desligamento central. O doutor Eduardo até comentou que o exercício físico, o esporte Sim. é uma atividade que gosta e justamente porque ajuda também, né, na questão da qualidade, como a gente já sabe. Sim. Mas nesse sentido, eu gostaria que trouxesse também para a gente esse detalhe. Então, Como fazer no dia a dia para melhorar, então? Claro, o exercício físico é fundamental. Sem exercício físico não se trata bem quase que nenhuma doença de caráter crônico. Ronco e apneia do sono, insônia, bruxismo do sono podem ter essa classificação, mas a gente teria que aprofundar um pouco mais. Mas, em geral, os distúrbios do sono de caráter crônico, ronco e apneia do sono, se você faz exercício físico, você tende a eliminar um fator de risco a mais, que é ganho de peso, sobrepeso. Mas ronco e apneia do sono não são da mesma classificação, por exemplo, de bruxismo e insônia. Esses, sim, com certeza se beneficiarão muito mais do exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele tem, além da função de manutenção e controle de peso, ele também tem uma função de quebra de, por exemplo, determinadas substâncias que produzem estresse do dia a dia. O estresse do dia a dia eleva o cortisol. O cortisol é um hormônio que, quando você está em excesso, você pode ter maior atividade neuromuscular, consequentemente, você tem mais bruxismo do sono. Bruxismo do sono vai fragmentar o seu sono, consequentemente você tem ao acordar ou dor ou um dia muito pior por noite mal dormida pela fragmentação da atividade elétrica neuromuscular aumentada. Então, o exercício tem uma
possibilidade muito boa de contribuir com a quebra do cortisol e favorecer, então, que você tenha menos atividade elétrica neuromuscular e menos bruxismo. E para a insônia, a mesma coisa. Você libera endorfinas, libera serotoninas, dopaminas. Isso tende a fazer um relaxamento melhor, favorecendo o início do sono, talvez até manutenção do sono e talvez até impedindo um despertar antecipado do sono, que seriam 3 tipos de insônia. Então, o exercício físico é fundamental. O bruxismo do sono, só lembrando que é quando a pessoa já dorme e faz aquele apertamento, não é nem um apertamento, né? Sim. Gostaria que o senhor trouxesse melhor. Inclusive, já aproveitando, no Brasil, como que vê essa evolução, né, do estudo em relação ao sono? Olha, o bruxismo do sono é o apertamento do sono, né, durante o sono, porque a pessoa não controla, porque existem outros tipos de classificação de bruxismo, mas o do sono, a pessoa não controla a atividade muscular mastigatória rítmica. Então, a pessoa fica contatando dentes. Pode apertar, pode deslizar, pouco importa, né? A consequência é a mesma. Tá? Então, com isso, a atividade elétrica muda muito e o cérebro, em determinados momentos de contração da musculatura muito forte, o cérebro desperta do sono. Então, você superficializa o seu sono. O sono ele tem 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase REM. Então, você está indo na fase 3 e tem uma contração rítmica muito forte da musculatura, não é que você acorda e entra em vigília e tem noção onde você está dormindo. Não, você simplesmente não aprofunda o sono. Do 3 você volta para o 2. No dia seguinte, só com o bruxismo do sono, você está cansado, porque o seu sono não foi reparador. Então, basicamente, o bruxismo é isso. E no Brasil, existe um estudo, que é o EP de 2009, onde foi feito um estudo muito bem feito em São Paulo, onde se constatou que em torno de 45% a 50% da população adulta tem ronco e apneia do sono. Veja, ronco e apneia do sono não são distúrbios que sofrem influência do estresse. Ronco e apneia do sono são de natureza física. Você mede muito bem o quanto de ronco você tem, o quanto de apneia você tem, você mensura isso, porque é de natureza física. Já o bruxismo e a insônia, apesar de algumas medições no gráfico, eletroencefalograma, por exemplo, para você ver em que estágio aconteceu o bruxismo, se você dormiu quantas horas, isso é insônia ou não é insônia. Apesar dessa medição física, hoje eu posso fazer bruxismo, semana que vem eu posso não fazer. Ou amanhã eu posso não fazer. Hoje eu posso ter insônia, mas amanhã eu posso não ter. Então, assim, o estresse influencia muito mais insônia e bruxismo e não causa influência no ronco. Não é porque eu estou estressado que eu vou roncar mais. Não, não é. É porque você relaxa mais a musculatura por um problema neuromuscular. Em relação a tratamentos? Bom, dentro do ronco e da apneia do sono, que são os 2 principais distúrbios do sono, nós temos 2 grandes tratamentos. Um é o CPAP, que é uma máscara eletroeletrônica que você liga na energia elétrica, e você vai colocar uma máscara aqui no nariz, pode cobrir seu nariz, pode cobrir boca e nariz, e aí você vai regular a pressão de tal forma que o ar vai entrar, essa máquina produz uma ventilação mecânica pela máquina elétrica, esse ar vai entrar pela via aérea nasal, e vai entrar com uma pressão que você regula, e aí, ao entrar e passar pela via aérea com pressão, ela abre a gargantinha, a musculatura se expande e o fluxo aéreo vai e segue seu curso sem fazer ronco, sem fazer apneia do sono. A própria pessoa, ela pode já fazer a manipulação desse aparelho antes de dormir? Não. Essa regulagem da pressão, ela tem que ser ótima por causa da consequência, por exemplo, infarto. Então, você precisa regular essa pressão no exame do sono. É no exame do sono que você regula a pressão e você começa a ver os eventos respiratórios obstrutivos, ronco e apneia do sono, sumirem. A hora que sumiu, você marca a pressão, você prescreve para o paciente comprar esse aparelho no mercado e aí você vai pôr essa pressão que deu no exame do sono no aparelho. Aí você vai dormir com essa pressão, está regulado a pressão. As pessoas regulam mal, tentam regular sem o exame, não funciona.
estão dormindo mal e não percebem. Pode até sumir o ronco, mas não acaba, não elimina a apneia. Aí você faz a apneia silenciosa, que é grave. Já então isso normalmente é para alguns tipos de ronco e apneia do sono. O outro tipo, dentro da odontologia do sono, outro tipo de tratamento é o uso do aparelho intraoral. Daí precisa ser um dentista do sono que saiba escolher o melhor tipo de aparelho para cada caso. Existem bons tipos de aparelho descritos na literatura, não tem um tipo só, tem mais de 20 tipos bons. E aí o dentista especialista saberá indicar o melhor tipo, e ele é responsável por confeccionar, construir, instalar, regular esse aparelho para o paciente usar durante a noite para dormir. Então, esses são os dois tipos de tratamento para ronco e apneia do sono. Perfeito. Olha, em relação, então, né, ao seu trabalho, inclusive a resultados, porque é algo muito importante, Claro. inclusive, né? Porque a qualidade de vida, Não tem dúvida. dos resultados que teve. Pode compartilhar conosco? Olha, alguma... Mara, eu trabalho na área de distúrbios do sono há 30 anos. Veja, não existe nenhum tratamento 100%. Não existe. Em nada na área de saúde. Isso é mito, né? Não existe bala de prata, não existe nada disso. Mas o nosso resultado, o resultado da comunidade científica e o meu bate com ele, inclusive está documentado em tese minha de doutorado, é acima de 95%. Então, assim, é um resultado excelente quando bem indicado, bem trabalhado, bem conduzido. O aparelho intraoral é uma ótima arma para tratamento do ronco e apneia do sono. Como o CPAP também é excelente tratamento, mas também não é 100%. Então, nós, especialistas, sabemos combinar esses tratamentos para melhor eficácia para o paciente. Gostaria que comentasse em relação também a ser um comunicador na sua área que atua como dentista na área do sono. Claro. Porém, nós vamos por um rápido intervalo. Ótimo. E voltamos logo mais. Você continue com a gente e não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo é com o dentista do sono, doutor Eduardo Rolo. Antes do intervalo, havia comentado sobre a questão de ser comentarista também, né, na área da ciência. Gostaria que falasse um pouco, inclusive, a nível nacional, em vários lugares, passou falando sobre a importância desse tema que nós estamos abordando aqui, inclusive. Olha, Mara, eu vou tentar resumir. A resposta é um pouco complexa. Eu sou filho de dentista e de professora de literatura e gramática na língua portuguesa. Meu pai, além de dentista, ele também deu aula de botânica e química no começo da carreira dele. E a formação que eles me passaram... Gostaria que mencionasse, inclusive, o nome dos pais, por gentileza. Meu pai é Eduardo Stucchi Duarte e minha mãe Marília Lindóia Rolo Duarte, italianos e portugueses. Então, assim, a formação que eles me passaram foi uma formação clássica, de Machado de Assis e toda a literatura clássica brasileira. E principalmente também depois, eu como um autodidata, baseado nesse alicerce, eu sou um liberal clássico, como meu pai era, como poucas pessoas eu já vi no mundo serem o liberal verdadeiro clássico, aquele de Adam Smith mesmo. E com isso eu tenho uma formação de autodidata filosófica baseada no iluminismo e nos gregos, principalmente nos gregos. E com isso eu fiz meu doutorado e a partir daí falar em público nunca foi um problema para mim, talvez por causa... Minha mãe foi professora de teatro também, então a gente tinha essa condição de base em casa, e como eu fiz o meu doutorado na USP e não fiquei mais na USP, saí, apesar de ter ficado 14, 16 anos na USP, eu saí e eu achei que seria legal da minha parte, sempre que eu pudesse, contribuir com a sociedade, passando informação, e por isso eu procuro, sempre que sou convidado, dar o meu melhor de informação, sempre baseado em ciência, sempre baseado na literatura científica. É lógico que tem minha prática clínica, mas a minha prática clínica é baseada em ciência.
E quando Eduardo Rolo não está contribuindo com a sociedade por meio do seu conhecimento, da sua profissão, o que gosta de fazer? De esportes. Eu gosto muito de esportes, comida italiana, um bom vinho, jazz, rock clássico, jazz de todos os tipos. E basicamente estar com os meus amigos, estar com a minha família, frequentar o meu clube, o Bauru Tênis Clube, da qual eu sou apaixonado e não abro mão. Os meus amigos do futebol, do biribol, da sauna, os meus amigos do serpentário. É isso que eu gosto de fazer. Já viajei muito, hoje não tenho muito mais tanta paciência para deslocamentos grandes e eu prefiro viajar na literatura, na música, principalmente jazz e rock. Eu vou pedir para esse bauruense deixar um recado para quem nos acompanha. Aquilo que estiver no coração, fique muito à vontade. Olha, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham a seguinte informação de uma forma inexorável. Não tem como mudar isso. Roncar é grave. Roncar é muito perigoso. Roncar não é normal, mas é muito comum e precisa ser investigado imediatamente, porque as consequências são muito perigosas. Ronco leva a AVC independentemente de qualquer outro fator de risco. Você não precisa ser hipertenso, diabetes, colesterol, inflamação crônica, sobrepeso, sedentário, fumante, nada disso. Basta ter ronco, você tem uma chance aumentada de fazer AVC, derrame. Então, roncar não é normal. Vai procurar investigar. Independente da idade. Independentemente da idade. Na criança tem outros aspectos e os tratamentos são diferentes. Já no adulto, porque veja, o ronco, ele é crônico. Então, assim, não é porque você tem uma hipertensão que você vai sofrer um infarto amanhã. Então, o ronco, ele vai fazendo uma degeneração no corpo ao longo do tempo, mas aí, evidentemente, que você pode provocar um evento agudo, que é um AVC. Porque o ronco, ele favorece depósito de placa na carótida. Então, a placa na carótida, a gente sabe, pode entupir as artérias e, a partir daí, vir o evento desfavorável, o desfecho muito ruim, que é um evento agudo do tipo AVC. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas suas contribuições, pelas suas informações, por participar aqui do Conversa Diária. Foi uma alegria poder conhecer um pouco também da sua história, desse bauruense que faz a diferença não só aqui em Bauru, mas Brasil afora. Obrigada. Seja muito bem-vindo para os próximos programas também. Já deixo o convite para trazer mais informações para a gente. Muito obrigado, Mara. É uma honra encontrar você, encontrar vários amigos, Renato e Renatinho, Chico. Foi muito gostoso, me senti em casa. Muito obrigado mesmo. Obrigada mais uma vez. Desejo para você tudo de bom. E antes de encerrarmos, eu acho que é importante, por favor, vamos passar também para quem nos acompanha. Quem quer saber mais ou ter mais informações, como que faz para ter acesso às suas informações? Eu tenho 2 mídias sociais, que uma é o Instagram e outra é o YouTube, mas é o mesmo, é @dr.eduardorolo com 2 L's. Tá certo. Obrigada, doutor. Tudo de bom. Obrigado. Sucesso. Então, encerramos o bate-papo do Conversa Diária de hoje com o doutor, dentista do sono, Eduardo Rolo. E eu vou ficando por aqui. E para você, eu vou deixando, claro, meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!